Josué, uma ilha no jornalismo. Deixa eu dar as boas-vindas para Helena Mader. Boa noite. Tudo bem, Helena? Boa noite, Cláudio. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Muito bem-vinda. Vamos falar dessa capa. É tua capa, Freitas, com aquele pé na bunda do Bolsonaro? Parabéns pela capa. E agora me fala do conteúdo, Helena. O que falta para enxotar o Bolsonaro do Palácio do Planalto? Pois é, Cláudio. Eu e o Sérgio Pardellas, a gente mergulhou aí no assunto da semana, que foram os desdobramentos do 7 de setembro, né? Tudo que aconteceu no meio político, desde que o Bolsonaro subiu no caminhão na Paulista, subiu no palanque em Brasília, proferindo pautérios, ameaças e xingamentos contra o ministro Supremo. E, bom, o que falta para enxotar o Bolsonaro é uma série de fatores, né, Cláudio? Inicialmente é o apoio que o Centrão ainda mantém ao presidente por conta das emendas, cargos, as emendas de relator praticamente dobraram de tamanho esse ano, então isso ajuda a explicar bastante a omissão, a leniência, sobretudo do presidente da Câmara, né, do Arthur Lira, que no dia seguinte dos discursos golpistas do presidente Jair Bolsonaro fez um pronunciamento, né, sem citar a palavra impeachment. Ele que já havia dito há 6 meses que estava acendendo o sinal amarelo, parece que nada mudou, o sinal continua aceso, a situação se agravou enormemente e ele continua na mesma posição, não parece disposto a dar andamento a esses processos de impeachment. Bom, o que falta também, segundo analistas e políticos com quem a gente conversou aí nos últimos dias? Falta, sobretudo, povo na rua, né? E isso é uma dificuldade, porque juntar todo mundo, tem aí o cálculo eleitoral, que ninguém quer deixar de lado 2022, como você falou um pouquinho antes, o PT não está muito interessado em impeachment, né? Está jogando praticamente sozinho, o presidente Lula favorito nas pesquisas, então se nega a juntar, a fazer uma frente ampla, a fazer uma movimentação que realmente leve milhões de pessoas às ruas e que seria o fator de virada para pressionar o Congresso, para pressionar o Arthur Lira a dar andamento aos processos de impeachment. Como você falou, nesse domingo tem as manifestações organizadas pelo Movimento Brasil Livre, conseguiu juntar muita gente, né? Até o Ciro Gomes, que é adversário notório aí de figuras do MBL, Mandetta está confirmado, o Amoedo, até parlamentares do PSOL também vão se juntar às manifestações, mas o PT continua distante. Então a gente tem que ver como é que vai ser esse termômetro aí da rua no domingo. O PT promete também articular partidos de esquerda, centrais sindicais, frentes ligadas aí ao partido, para tentar fazer um movimento semelhante um pouco depois. Então, esse fator rua aí também vai ser determinante para realmente a gente ver se consegue enxotar Bolsonaro até o final do governo, ou se a gente vai pagar para ver se ele realmente está disposto, e a gente sabe que ele está a tentar efetivar um golpe e ficar no poder, Cláudio. O que falta para enxotar? Falta o Arthur Lira tomar um pé na bunda também. Porque... Eu conversei com alguns outros, só para complementar, eu conversei com alguns deputados ligados ao Arthur Lira, e eles tentam explicar, justificar, olha, é muito cauteloso até da parte do Arthur Lira, porque se ele pautar o impeachment hoje, não tiver os 342 votos necessários, o presidente Bolsonaro sai muito mais forte, sai praticamente com poder para conseguir efetivar o golpe, ou seja lá, as pretensões antidemocráticas que ele tiver. Tem um pouco de verdade aí, realmente ainda hoje tem dificuldade para os 342 votos, a gente sabe também que se pauta o impeachment e o impeachment é derrotado no plenário da Câmara, acabou, né? O Bolsonaro, que já está se sentindo super poderoso a ponto de ameaçar o Supremo, vai sair muito mais fortalecido. Mas não é só isso, né? A gente sabe que tem a questão das emendas, as emendas de relator, os cargos em estatais, e o Centrão pressionando cada vez mais e conseguindo cada vez mais espaço, fatias ainda maiores do orçamento. Então, acho que essa é realmente a dificuldade principal. É bom lembrar que a Dilma caiu, mas ela caiu em 16, né? Você ainda tinha aí mais 2 anos pela frente, e isso fez toda a diferença, né? Porque você não tinha um ano eleitoral
você não estava num ano pré-eleitoral, você menciona muito bem a questão das emendas, né, esses bilhões que estão aí na mão também do próprio Lira, de dirigir isso para quem ele quiser, de barganhar, de chantagear, e, obviamente, os políticos têm interesse em receber esses recursos para atender suas bases, e aí é o jogo, né? É como essa roda gira. Infelizmente, a gente percebe que os nossos políticos e autoridades, de uma forma geral, elas ampliaram muito, né, a sua, vamos dizer assim, a sua tolerância, né? Porque você hoje tem um crime de responsabilidade, tem outro, você tem a repetição disso a todo instante, você tem o presidente atacando o sistema eleitoral, botando o pessoal para ir para cima, né, do Supremo. Então, e tudo isso é relativizado, né? Tudo isso é tolerado pelas demais instituições ou pelos atores, pelas autoridades que estão no comando dessas instituições. Então, infelizmente, a gente esgarçou realmente o tecido do nosso sistema, né, do nosso Estado Democrático de Direito, e é muito difícil você costurar novamente isso, né? O Temer, quando vem, como fez ontem, e desce em Brasília e faz esse gesto todo, obviamente ele sabe como é que funciona, ele conhece o timing do impeachment, ele foi muito hábil no impeachment da Dilma, porque ele, como vice-presidente, estava numa situação absolutamente ali sensível, né, recebendo acusações dos petistas, e ele foi sempre lavando as mãos, deixando alguém fazer o serviço sujo por ele, o Gedel, que hoje acabou de conseguir o regime domiciliar, o Eduardo Cunha, né, que realmente colocou a mão nessa história. Ele era o presidente da Câmara, fez o papel que o Arthur Lira não quer fazer e acabou sendo abandonado, sendo traído pelo Temer depois, né? Então essa é a política real. Uma coisa é a nossa, o que a gente defende, são as nossas ideias, aquilo que a gente gostaria, e outra coisa é a realidade prática, né? É importante dizer que você citou o ex-presidente Michel Temer, e o Temer foi um dos motivos pelos quais o impeachment da presidente Dilma avançou, né? E a questão que eles costumam chamar de fator Mourão também é um dos fatores que explicam a dificuldade de enxotar Bolsonaro da presidência, como a gente colocou na capa. Porque o meio político tem muita reticência ali com relação ao Mourão, né? O Mourão nunca colocou totalmente às claras todas as suas posições, a gente sabe aqui ou ali um posicionamento dele com relação a temas econômicos ou de defesa da democracia, mas nada é muito claro. Então, o Centrão não sabe, caso, imagina se tiver impeachment e assume o Mourão, o Centrão vai ter que repactuar todos os acordos, todos os acertos, cargos e espaços no governo. Então, esse é sem dúvida um dos motivos que explicam a dificuldade também de tirar Bolsonaro da presidência. O Temer, ao contrário do Mourão, era um político hábil, experiente, dominava o Congresso ali, né, o dia a dia do Congresso como ninguém, tinha até um plano de governo nas mãos, né, a gente lembra o famoso Ponte para o Futuro. Então, ficou muito mais fácil naquele momento, né, fora todas as outras questões, a fragilidade política da presidente Dilma, o crime das pedaladas, enfim, foi muito mais fácil naquela época do que é hoje, com a opção Mourão em caso de impeachment. E também se discutia, também até recentemente aqui em Brasília, a chamada solução TSE, que seria o quê? A cassação de toda a chapa, né, do Bolsonaro, do Mourão, e aí, nesse caso, teria que haver eleições indiretas, o Lira assumiria, faria eleições indiretas, o Congresso escolheria um presidente para completar o mandato presidencial, mas essa solução tem muitas dificuldades, todo mundo com quem a gente conversa aqui em Brasília, ninguém leva essa solução a sério, porque além de toda a dificuldade, a bagunça, a confusão institucional que causaria, né, se tirar o presidente, o vice, assumir o Lira, que é investigado, ninguém sabe se pode assumir ou não por ser réu, escolher alguém para assumir, e você também teria ali, você fortalece o discurso do Bolsonaro de perseguição do judiciário, que é tudo que ninguém quer nesse momento, né? Imagina se a chapa é cassada pelo TSE, com o ministro Barroso à frente, Bolsonaro vira ali um mártir da militância. Então, essa solução TSE acabou sendo deixada de lado, né? Não que faltem provas de abuso de poder econômico
e de outras irregularidades eleitorais, mas a aposta é realmente o impeachment, e a gente tem todas essas dificuldades que a gente mostrou, fora também a dificuldade dos partidos ali de direito. O PSDB, essa semana, anunciou que está na oposição, mas também não bateu o martelo com relação ao impeachment, ainda todo mundo hesita. Eu acho que realmente a questão das ruas, a depender de como forem essas manifestações e as próximas, vai ser decisivo. O PSDB, toma uma aguinha aí. O PSDB soltou aquela nota, né? A gente, a princípio, quando saiu a nota, a gente, opa, que legal, o PSDB firmando posição, né? O seu posição. Aí depois a gente foi ler direito a nota, a gente estava até ao vivo aqui. Eu fui ler a nota e falei assim, bom, é o mesmo PSDB de sempre. Primeiro que não há não é uma declaração forte, né, de oposição, não é uma decisão geral do partido, muito menos trata o impeachment como deveria. Então, infelizmente, a gente tem aí, está faltando alguém na esplanada para falar tão grosso quanto o Bolsonaro, embora o Bolsonaro afine depois, né? Mas vamos seguir aqui. Tem uma reportagem que aprofunda essa questão dos patrocínios, né? Quem bancou o 7 de setembro, Helena? Pois é, o Patrick participou, ele cobriu as manifestações lá na esplanada, então ele observou de perto toda essa movimentação dos caminhoneiros, as placas, ouviu conversas ali, ficou perto enquanto eles faziam reuniões, ligações para os patrões, e aí a partir dali ele fez uma investigação um pouquinho maior e mostrou que aqueles caminhões que obstruíram a esplanada nos últimos dias, né, os caminhões só saíram de lá hoje à tarde, boa parte deles é de empresários, sobretudo do agronegócio, que mandaram suas frotas para a esplanada, para a manifestação de apoio a Bolsonaro. O Patrick identificou pelo menos 25 empresas de vários estados, né? As pessoas que estavam ali eram, boa parte delas, empregados, funcionários desses empresários do agronegócio, e o Patrick foi atrás para saber quem são esses empresários, né? E para surpresa de ninguém, todos bolsonaristas, com discurso, alguns até com discurso daqueles mais lunáticos, de que é preciso ir para as ruas para enfrentar o comunismo, para acabar com o fantasma do comunismo, como se o grande problema real da sociedade hoje não fosse inflação, desemprego, crise hídrica, enfim. Mas esses empresários que apostaram e que investiram muito dinheiro, né, porque não é barato você levar uma frota imensa de caminhões com a gasolina, com o diesel no preço alto que está, para a esplanada. Então, essa é uma pista. Quem quiser investigar aí os verdadeiros financiadores desses atos antidemocráticos, certamente esse esquema dos caminhões na esplanada é um bom caminho, Cláudio. Maravilha. O que mais que a gente tem? A gente tem uma entrevista com a Simone Tebet, né? Vocês roubaram ela da gente. A gente ia entrevistar a Ana Maria, entrevistar a Simone, e você roubou a Simone. Não tem problema aqui, tô brincando. Simone que faz aí umas declarações fortes, ela que é pré-candidata, né? Assim, pelo menos está cogitada aí como mais um nome nesta corrida, ainda que seja ou para vice, ou cabeça de chapa, né, do MDB. O que ela falou de interessante, Helena? Ela é muito disponível, tenho certeza absoluta de que ela vai ter todo o interesse aí em conversar com a antagonista também, Cláudio. Bom, ela teve com a gente aqui há pouco tempo no Papo Antagonista, inclusive, quando estava de férias, claro. Ela teve aqui. Ela está sempre conversando. Bom, como você falou, ela ganhou muita projeção com a CPI da Covid, né? Ela não é nem integrante da Comissão Parlamentar de Inquérito, mas como representante da bancada feminina, ela conseguiu ali aparecer, fez perguntas muito oportunas, realmente se aprofundou nos temas antes dos depoimentos, né, ao contrário de alguns senadores, e aí isso deu um destaque muito grande para a senadora. E aí, diante dessa falta de alternativas para uma terceira via, o nome da Simone Tebet começou a surgir dentro do MDB e também em outros partidos como uma opção para disputar a presidência, né, ou como eventual vice. Ela não gosta muito dessa história de vice, não porque ela diminua o cargo, mas ela acha que existe historicamente sempre uma tendência de que mulher, quando está na chapa, tem que ser vice, e ela acha que agora é a hora do protagonismo feminino, né, que ficou muito claro a importância das mulheres na política também, na CPI da Covid. Bom, a gente falou um pouco
sobre o 7 de setembro, né? Eu conversei com ela um pouco depois ali do pronunciamento do Lira, e ela falou, tá muito claro que o presidente da Câmara está passando pano para tudo que está acontecendo, e as emendas de relator, todo esse derrame de dinheiro que o presidente Bolsonaro tem feito, segundo a avaliação dela, é um dos motivos para isso. Então, ela está esperando uma posição do MDB para decidir se vai ser candidato ou não. Ela não quer falar muito no assunto, né, para não causar ciumeira no partido, mas dentro do MDB, vários deputados falam abertamente, defendem que a Simone deva ser candidata, acham que tem um espaço muito grande para uma terceira via, ela que é um nome que agrada parte do eleitorado dos decepcionados com Bolsonaro, né? Ela é uma apoiadora da Operação Lava Jato, tem um perfil um pouco mais de centro-direita, então, sem dúvida, pode ser um nome competitivo nesse cenário que a gente ainda não tem um nome forte de terceira via. Vamos ver os desdobramentos. Ela disse que só depois do fim da CPI da Covid que ela vai topar, realmente sentar e decidir alguma coisa sobre o assunto, e a gente com certeza vai acompanhar tudo. Eu vou chamar ela e o Alessandro Vieira, quem sabe, eles dois estarão agora domingo também lá nos caminhões lá, não sei se é do Vem Pra Rua, do MBL, não importa, mas estarão lá apoiando esta manifestação fora Bolsonaro. Helena, a gente pulou uma aqui, que é a visão de fora, né? Matéria do Duda Teixeira, em relação a essa confusão toda. Sim, o Duda, como bom observador aí do cenário internacional, ele mostra para a gente que a imprensa internacional não deu muito destaque, né? Não deu, com a credibilidade baixa do Bolsonaro, ninguém deu capa ou grandes espaços para as manifestações golpistas do 7 de setembro, mas quem falou nos atos, nas manifestações, citou um risco, sim, de ameaça à democracia. E esse discurso golpista do Bolsonaro, ele só desgasta ainda mais a imagem do Brasil no exterior, que já vinha sofrendo muito desde a questão da Amazônia, desde 2019, né, com o descaso do governo com o meio ambiente. Na crise da Covid, isso ficou ainda mais acirrado, o Brasil virou epicentro da pandemia, a condução do governo no combate à Covid virou uma vergonha mundial, né? E agora, com esses atos golpistas, com essas ameaças antidemocráticas do presidente, a nossa imagem no exterior, que já era ruim, agora ficou péssima. Então, vale a pena ler a matéria do Duda para entender um pouco melhor esse movimento. Maravilha. O brasileiro tem aquela visão de que o Brasil é importante no cenário internacional, né? Eu me lembro sempre, na época que o Brasil estava bombando, com essa diplomacia, né, do lulista, enfim, com todos os seus problemas, mas o Lula era muito popular, né, chegou a ser chamado de o cara, né, pelo Obama, Celso Amorim para lá e para cá, usaram, vamos fazer jogo de futebol com a seleção lá em Israel, né, para levar a paz ali ao conflito israelo-palestino. E é muito interessante porque o pessoal, você conversava até com colegas nossos de profissão, os mais à esquerda, né? O pessoal achava que o Brasil realmente ia virar um grande player, né? Ou era um grande player, se metendo até em negociação nuclear do Irã. Eu me lembro até hoje, eu estava numa conversa com esses colegas numa mesa de bar, eu falei, gente, o Brasil ele não tem peso específico para essas grandes pautas, né, geopolíticas. O Brasil está sempre lateralmente. Eu fico pensando aqui, se a gente tivesse um golpe hoje, iam dar atenção, a mesma atenção que dão para a República Dominicana lá nos Estados Unidos. A gente ia virar ali uma matéria num dia ali, olha, teve um golpe, e no dia seguinte seríamos esquecidos, seríamos colocados no pé da página. Mas fica o registro aí do nosso querido Duda Teixeira. Obrigado pela participação hoje aqui no Papo Antagonista, Helena. Bom descanso, né? Eu imagino que vocês também vão estar de plantão no domingo. Sim, vamos acompanhar as manifestações. Obrigada pelo convite, é sempre um prazer participar. Bom fim de semana e um bom descanso para todo mundo. Não deixa depois dar um alô aqui no chat, você tem vários fãs, viu? Obrigada a todo mundo. Um ótimo fim de semana para todos.
Valeu. Robson, solta a vinheta aí. Papo Antagonista. Reportagens exclusivas, bastidores do poder e análise com quem faz notícia.